Roma, uma pequena república, transformou-se no maior império que já existiu e durou mais de 600 anos. No auge, estendia-se de Londres a Bagdá, projetando seu poder com o primeiro exército profissional e criando o modelo da civilização ocidental. Porém, quando o império começou a declinar, a queda foi surpreendentemente rápida e, em apenas 100 anos, o império desapareceu como fumaça, varrido pelas invasões dos bárbaros. Como isso aconteceu? Roma, ascensão e queda de um império. A primeira guerra contra os bárbaros. Final do segundo século a.C. 100 anos antes da crucificação. 10 anos antes do nascimento de Júlio César. Roma passa por uma transição que mudará sua característica fundamental para sempre. É um momento de conquistas. Roma vinha de 150 anos de expansão territorial bem-sucedida. Tinham vencido Cartago, o grande inimigo em todo o mar Mediterrâneo na África, e tinham começado a se expandir para o norte. Fizeram conquistas difíceis de manter na Espanha. Enquanto os romanos abriam caminho no mundo com conquistas brutais, a República confrontava acontecimentos que obrigaram os romanos a abandonar o governo do Senado e a aceitar a ditadura absoluta de um imperador. Tudo começou com a Primeira Guerra contra os bárbaros. No ano 113 a.C., Roma dominava todo o Mediterrâneo, mas novas terras criavam novos inimigos. Os romanos sabiam que havia povos mais distantes, especialmente ao norte, e que esses povos eram, segundo diziam, mais formidáveis do que os exércitos que haviam derrotado antes, e ficaram preocupados que esses povos viessem para a Itália. Além das fronteiras da civilização romana, os soldados enfrentavam guerreiros diferentes, a quem chamavam de bárbaros, uma palavra que significa estrangeiro e rude. Qualquer pessoa que não seguisse os costumes clássicos, não falasse idiomas clássicos, latim ou grego, era considerada muito diferente ou outro bárbaro. E Roma os considerava muito menos capazes e muito menos civilizados. Apenas a Cordilheira dos Alpes mantinha afastados os bárbaros do norte. A Cordilheira dos Alpes no norte da Itália é como a rolha em uma garrafa e mantinha os bandidos longe do ponto de vista romano, mas os romanos não controlavam essa rolha e por isso eles sabiam que ela podia estourar a qualquer momento e o inimigo poderia invadir a Itália, ou melhor, isso era o que temiam. Contra essa crescente ameaça bárbara, havia o exército romano. Uma milícia voluntária que se orgulhava de ser ordenada, bem treinada e bem armada. Um soldado romano costumava usar armadura de metal e couro, capacete e algo para proteger seu peito. Tudo isso junto pesava de 25 a 30 quilos, cerca de metade do seu peso corporal. O fardo da expansão de Roma apoiava-se nos ombros desses homens resistentes. Mas na capital, as ricas autoridades do governo colhiam os benefícios. Roma ainda não era um império, mas uma república, governada pelo Senado. No topo da hierarquia, havia 2 chefes eleitos, chamados de cônsules. Então, preste atenção. Eles eram as maiores autoridades civis e militares em Roma. Acima de tudo, sua responsabilidade era liderar o exército. Porque a segurança nacional vinha primeiro. Mas eles também eram, devido à sua enorme proeminência, muito importantes na definição da agenda para a política, para a legislação e a reforma.
Embora a República Romana tivesse ideais democráticos, os homens não eram todos iguais. Os soldados venciam as batalhas, mas não podiam chegar à posição de cônsul. A posição mais elevada estava reservada às famílias mais importantes, como os guineus, os papírios e os carbos. Um número pequeno de famílias dominava as eleições para o cargo de cônsul. Isso era parte de uma crença de que Roma realmente precisava do tipo de honra que vinha de uma longa história de uma família distinta. Com a expansão de Roma, essa honra não se baseava mais no mérito, mas no dinheiro. O que aconteceu é que, conforme Roma conquistava mais territórios, mais riquezas fluíam para a cidade. E, em certo sentido, a riqueza iria desmoralizar o conjunto dos cidadãos e a aristocracia também. Conforme a riqueza se tornava mais e mais poderosa na sociedade romana, cada vez mais atraente, ela começou a se infiltrar e abrir caminho no processo político. Utilizando sua riqueza, Carbo pôde comprar seu lugar como cônsul. Em termos de campanha, uma das coisas que se vê na República é que o sistema se tornou extremamente corrupto. Existiam pessoas que concediam todo tipo de favores, qualquer tipo de presente ou de remuneração para conseguir seu voto. Mas ao norte, a perigosa tribo dos tímbrios estava em movimento. Eles saíram do norte da Europa e foram em direção ao território romano. Os tímbrios causavam terror, segundo Plutarco, o famoso escritor antigo. Acreditava-se que fossem tribos alemãs, devido ao seu grande porte, aos olhos azuis e ao fato de seu nome, timbre, significar saque. Liderados pelo guerreiro Boiorix, a horda deixou uma trilha de destruição em sua esteira. Eram povos característicos da Idade do Ferro. Não sabemos exatamente o que buscavam. Eles podiam estar em movimento a fim de atacar e invadir as províncias que estavam enriquecendo com o comércio de Roma. Podiam também simplesmente estar vindo tentar a sorte no que percebiam como terras mais ricas no Mediterrâneo. Os tímbrios não foram os únicos atraídos pela riqueza de Roma. Outras duas tribos juntaram-se a eles, os teutões e os ambrones. Os exércitos das três tribos bárbaras seguiam direto para uma passagem dos Alpes, e daí para o território romano, guardado pelos aldeões da Nórica. A Nórica não era território romano, mas por situar-se na fronteira, mantinha vínculos com Roma. A Nórica é a área onde hoje fica a Áustria. O povo que vivia lá, os nórdicos, ou seja, o território tem o nome deles, os habitantes de lá, os nórdicos, controlavam as passagens dos Alpes. Os romanos comerciavam com os nórdicos, pois a habilidade deles no trabalho com metais preciosos e ferro era famosa. Os nórdicos tinham abundância de matérias-primas como ouro, prata e sal. A mineração de sal nos Alpes é uma importante indústria. Os romanos realmente precisavam de grandes quantidades de sal para conservação, e ele tinha de estar à mão todo o tempo. As aldeias nórdicas eram um alvo irresistível para os guerreiros tímbrios. Eles eram ávidos por saque e bem armados para o ataque. Na época que estamos falando, primeiro e segundo séculos antes de Cristo, os tímbrios tinham ótimas espadas, lanças, escudos, capacetes eram raros, mas eles estavam bem equipados com tipos muito bons de armas. Os bárbaros queriam mais do que a riqueza nórdica. O que os bárbaros do norte mais queriam era a terra. Não estavam ali para saquear e partir, queriam viver perto dos romanos.
os artesãos nórdicos não tinham chance contra os guerreiros do norte. Os nórdicos enviaram um emissário a seus aliados no Senado romano, pedindo ajuda contra os invasores tímbrios. Ele procurou o aristocrata Carbo, cuja politicagem o levara à posição de cônsul, cargo de maior prestígio em Roma. Tudo tem que ser feito com muita precisão. Certo. Carbo ordenou o início da preparação para a guerra. Ele tinha apenas 1 ano para obter glória e riquezas em batalhas. Estamos falando da necessidade de mostrar as qualidades de liderança e de exibir masculinidade. A demonstração de virilidade significava sucesso no campo de batalha. Os generais não só enriqueciam a si próprios e as suas famílias, mas a seus partidários. Carbo assumiu o desafio de liderar as tropas até Nórica, pois, mesmo inexperiente nas artes da guerra, queria provar que era mais do que apenas um senador rico. Ele chegou a Nórica no comando do exército romano. Depois de um século de vitórias, eles estavam confiantes. Os tímbrios disseram que não sabiam que estavam num território onde não deveriam estar. E enviaram embaixadores. Os bárbaros nunca tinham visto um exército tão bem equipado e disciplinado. O chefe Boiorix disse a Carbo que seu povo só queria retornar em paz e Carbo concordou em deixá-los partir. Mas não há glórias na trégua, e o general romano criou um plano para obter a vitória de que precisava. Carbo fingiu negociar e depois ele enviou as tropas por um atalho para atacar os tímbrios antes que os embaixadores voltassem, pensando que esse ataque surpresa funcionaria. Mas o plano de Carbo deu errado. Carbo, o comandante romano, emboscou os embaixadores tímbrios, mas fez isso de um modo que provocou uma desgraça. Alguns embaixadores tímbrios sobreviveram e falaram aos outros bárbaros sobre a traição. Furiosos, os bárbaros juraram não partir antes de obter uma vingança sangrenta. No ano 113 a.C., o general romano Carbo fez um acordo de paz com os tímbrios, mas traiu o combinado e assassinou os embaixadores. A traição enfureceu os bárbaros, que davam muito valor à honra. Jurando vingar os companheiros mortos, os tímbrios atacaram de surpresa. Plutarco escreveu: Sua coragem e ousadia eram irresistíveis. O ataque teve a rapidez de um incêndio sem controle e nada podia detê-los. Liderados por Boiorix e por Teutobocos, rei dos teutões, os bárbaros avançaram em ondas intermináveis. A arqueologia nos diz que tinham ótimas armas, nada inferiores às romanas. Ela nos diz que tinham boa organização militar, com tropas de infantaria dirigidas por oficiais. Então sabemos de muitas coisas, muito mais do que os romanos, que só pareceram entender quando já era tarde. De repente, o cônsul Carbo viu-se longe do confronto e dos privilégios de Roma. Na Nórica, a linguagem do poder era falada com aço e sangue, e ele falhou completamente em seu papel de magistrado da guerra. Como o magistrado da guerra só ficava no cargo por 1 ano, ele era frequentemente um amador na hora em que estava no campo de batalha. Assim, eles acabavam tendo frequentemente uma liderança incapaz em uma posição muito importante, provocando resultados desastrosos para os romanos. A Batalha da Nórica foi um desses desastres. Os romanos foram salvos de serem atirados do penhasco
em uma destruição total e completa, apenas por uma gigantesca tempestade com raios, trovões e chuva. Derrubado do cavalo, Carbo tentou fugir do caos mortal, mas escapou da batalha apenas para cometer suicídio, pois tinha desgraçado a si mesmo e a Roma aos olhos dos deuses. Os deuses salvaram os romanos, mas por pouco. E só depois de muitos deles terem morrido. O que isso significa? Significa que os deuses estavam insatisfeitos com o comportamento dos romanos. Mas os romanos apegaram-se à ideia de que só os aristocratas os levariam à vitória. Os romanos acreditavam que antigo era bom e novo era perigoso. Então, como políticos e líderes, eles preferiam pessoas com uma longa e distinta história familiar. Gália, 109 a.C. Na década seguinte, vários nobres com mais arrogância do que habilidade lideraram os exércitos para proteger a província romana da Gália. Enfrentaram os bárbaros em Tolosa, Burdigala e Aurásio. Atualmente Toulouse, Bordeaux e Orange, na França. Em todas as batalhas, os bárbaros dizimaram as legiões romanas. Em posição de ataque! Os romanos tinham modos formais de lutar. Se pensarmos no início do filme Gladiador, essa é uma representação perfeita de como Roma gostava de lutar. Eles levavam horas para arrumar tudo em ordem de batalha e depois lançavam o ataque. Os bárbaros, ao contrário, atacavam de modo imprevisível e devastador para as fileiras romanas. Se você está em uma fileira de homens e o que está a seu lado cai, o homem atrás dele cobrirá esse vazio. E a morte acabará sendo muito mais íntima. As baixas foram enormes. Em Aurásio, 8.000 romanos morreram em uma única tarde. Quando um exército perde a coesão, então os homens são literalmente como peixes num barril para serem pegos à vontade pelo outro lado. Assim, quando um lado foi derrotado, os vitoriosos só matam os perdedores um a um. Sem perigo para os que venceram. Não é mais uma batalha. É uma execução em massa. Tudo tem que ser feito com muita precisão. Certo. No ano 105 a.C., os tímbrios e seus aliados queriam mais do que sangue e despojos romanos. Eles queriam criar raízes. Então, preste atenção. Sim. Eles eram fazendeiros, eles realizavam comércio, eles viviam em pequenas aldeias, cultivavam trigo, cevada, centeio, aveia, muitos tipos diferentes de cereais. Cultivavam lentilhas, ervilhas, vagens e outros tipos de leguminosas. O gado era extremamente importante. Porcos, ovelhas e cabras também eram criados. Essa vida doméstica alarmou os romanos. Para eles, a única coisa mais ameaçadora que um bárbaro era uma mulher bárbara. A presença de mulheres era um modo romano de comunicar que essa era uma invasão para colonização. Em outras palavras, que esse é um grupo que está vindo para mudar significativamente o modo em que vivemos, para ameaçar nossos valores básicos. Se fosse só um ataque feito por alguns jovens, poderíamos cuidar disso. Mas quando há mulheres no grupo, temos a característica da migração e o aspecto da permanência, que exige uma solução mais dura e de longo prazo. Era preciso um general que expulsasse os bárbaros de uma vez por todas. O herói de que Roma tanto precisava surgiu em outra fronteira, a 1.600 quilômetros de distância, na Numídia, onde hoje fica a Argélia. Por 8 anos, os romanos tinham sido derrotados. Mas isso mudaria. O nome do Salvador era Mário. Com coragem e astúcia, ele esmagou os exércitos da Numídia, do rei Jugurta.
Roma precisava de grandes soldados e Mário era o melhor que Roma já vira. Como ele era um ótimo comandante, Mário podia escolher o momento certo e o lugar certo para a batalha. Mas além disso, ele também conquistou a lealdade e a amizade de seus soldados. Ao desmontar e cavar valas com eles, ao comer a mesma comida rude, ao se manter em melhor forma do que eles se mantinham, mesmo eles sendo os melhores soldados do mundo. Seus talentos eram naturais, pois Mário não era um aristocrata e falava com orgulho de sua origem humilde. Não posso falar de meus ancestrais, mas posso mostrar medalhas, honras militares e até as cicatrizes em meu corpo, todas obtidas na batalha. Esse é meu título de nobreza. Quando os bárbaros do norte se aproximaram, os romanos voltaram-se para Mário, sua última esperança. No final do segundo século a.C., uma tribo bárbara, os tímbrios, e seus aliados, os teutões e os ambrones, aproximavam-se da fronteira norte. Roma voltou-se para seu maior general e novo cônsul, Mário. Ele era um comandante experiente e não se podia facilitar com inimigos como teutões e tímbrios que tinham derrotado exército após exército. Era preciso cuidar do problema urgentemente e assim era preciso enviar um líder capaz para a batalha. Roma, Itália, 104 a.C. Mas nem o grande Mário poderia liderar sem homens que o seguissem. Devastada por uma década de guerras, Roma enfrenta uma falta crítica de soldados. Com tamanha perda de homens contra as tribos alemãs em 113, 109, 107, 106 e 105, como os romanos tiveram, isso traumatizou muito a sociedade romana. Apesar de uma intensa campanha de recrutamento entre os proprietários, ele não encontrou um bom número de soldados. Nós estamos aqui procurando soldados. Para estar no exército romano na República, era preciso ter um certificado de propriedade. Era preciso ser uma pessoa de meios. Isso causou alguns problemas para o exército romano porque houve falta de mão de obra. A solução de Mário foi simples e radical. Ele enviou os recrutadores para buscar soldados entre os pobres sem terra. Não era preciso ser proprietário para ser cidadão romano. Então, por que ter de ser proprietário para ser legionário? Muitos queriam ser soldados, era um bom trabalho e devia ser um trabalho empolgante. Havia oportunidades para saque, vinho, mulheres e música, chances de ver o mundo às custas do governo, etc. As mesmas coisas que vemos em nossos cartazes de recrutamento. É um bom trabalho. Mário disse que todos podiam entrar para o exército. Isso deu aos romanos uma fonte muito maior de homens e soldados para fortalecer suas legiões, porque na sociedade romana havia muito mais pobres do que homens da classe média. Os antigos julgavam os recrutas pela renda. Mário julgava-os pelo potencial de luta. Se vencessem um legionário, venceriam os bárbaros. Ao ampliar a busca de legionários no proletariado, o resultado bem rápido foi que os soldados comuns ficaram mais dependentes do sucesso do comandante. O general devia pagar seus homens, fazer isso assim que pudesse e ser generoso. Atraído pela promessa de riqueza, um novo tipo de soldado romano marcha para a guerra. Mário promete dar-lhes tudo de que precisarão. Vou ensiná-los a derrubar um inimigo, a não temer nada, exceto a desgraça, a dormir no chão nu e a trabalhar duro sem comer. No ano 104 a.C., Mário e seu exército partiram para a Gália, ao encontro dos tímbrios. Para a sorte dos romanos, no mesmo momento, os bárbaros deixaram a Gália e atacaram a Espanha. Foi um erro tático que deu a Mário um tempo valioso. Mário montou seu exército do zero. Ele não só os acostumou aos rigores da vida de soldado, mas os fez gostar disso. Mário fez muitas inovações no exército. Ele deu uma águia a cada legião, uma águia de prata como seu emblema.
Ele treinou seus homens para carregarem o que precisavam nas campanhas, para poder se mover depressa. Mas ele os carregou tanto que eles acabaram se chamando de mulas de Mário. Mário não precisava de animais de carga para que seu exército lutasse. Ele já tinha mulas de 2 pernas. E eles eram mais eficazes, eles eram mais flexíveis. E essa flexibilidade das legiões foi ampliada pelas reformas militares de Mário, incluindo a padronização do equipamento. Bem equipados e unidos, os homens de Mário ainda não tinham sido testados. 2 anos se passaram sem sinal dos bárbaros, mas o medo permanecia. Em pânico, os romanos ignoraram as tradições e reelegeram Mário como cônsul, o comandante da guerra. Parte do problema foi que, para lidar com a ameaça do norte, foi preciso dar a Mário um comando extraordinário nos anos 104, 103, 102, 101 e 100. Ele foi cônsul 1, 2, 3, 5 vezes. No ano 102 a.C., a ameaça tornou-se real. Os tímbrios, os teutões e os ambrones vieram do norte e do oeste em um curso de colisão com Roma. Mário construiu uma fortaleza perto de Aurásio e enviou outro exército para a Nórica. As passagens dos Alpes para a Itália precisavam ser protegidas. Semanas depois, os teutões e os ambrones rodeavam o forte de Mário. E era uma visão terrível, segundo Plutarco. Seu número parecia infinito. Tinha aparência horrenda e sua fala e gritos eram diferentes de tudo que já se ouvira antes. Mas Mário obrigou seus homens a olhar e aprender. Mário era um militar brilhante, que entendia a vida, os pensamentos e a psicologia do soldado. O que Mário deu à República de Roma foi a confiança de que os romanos podiam vencer os piores bárbaros do mundo. A fortaleza resistiu e os teutões e ambrones não passaram. 150.000 bárbaros seguiram para o sul em busca de outra passagem alpina. Os romanos o seguiram à distância, sem forçar a luta antes do lugar e momento certos. Mário já escolhera o campo de batalha onde poderia demonstrar a força de seu exército pouco convencional. No ano 102 a.C., milhares de bárbaros se aproximavam da Itália. O grande general romano, Mário, perseguiu os teutões e os ambrones que buscavam uma passagem pelos Alpes. Ele levou suas tropas da fortaleza em Aurásio para Aqua Sextiae, atualmente Aix-en-Provence, na França. Os romanos acamparam em um local escolhido cuidadosamente por Mário. O acampamento romano é um equipamento militar singular. Era preferível acampar em terreno elevado a fim de ver as manobras do inimigo. Era feito segundo um padrão em grade e rodeado por um fosso profundo com uma grande muralha que somava sobre o fosso, que se chamava Ager, e todos tinham uma posição. A maioria dos acampamentos tinha outra característica que este não tinha. Plutarco escreveu: Mário escolheu um lugar que não tinha bom suprimento de água. Disseram que fez isso de propósito para incentivar os soldados a lutar. Quando reclamaram que tinham sede, Mário indicou um rio próximo ao acampamento bárbaro e disse: ali há água para vocês, mas tem que pagar com o próprio sangue. Instalados em 2 grandes acampamentos às margens do rio Ródano, os ambrones e os teutões tinham muita água potável. Certos de que os romanos não seriam uma ameaça, os ambrones entregaram-se às comemorações. Os romanos, especialmente os soldados comuns, tinham medo dos bárbaros do norte, que vinham do clima frio do extremo norte.
Climas duros criavam homens duros. Eles eram muito maiores que os romanos, eram mais barulhentos que os romanos. E do ponto de vista romano, eram fedidos. Não que não se banhassem. Provavelmente tomavam mais banhos que os soldados romanos, mas tinham um cheiro diferente, gordura de urso. E os romanos estavam acostumados ao de azeite de oliva. Eles não suspeitavam do perigo na floresta. Um pequeno contingente das tropas de Mário espreitava o acampamento bárbaro. Tudo tem que ser feito. Sim. Os soldados romanos tinham medo porque não eram tolos. Sabiam que corriam risco de serem mortos tão facilmente quanto o inimigo, pois os soldados romanos realmente não costumavam matar à distância. Os soldados de Mário lutaram corpo a corpo, mas os bárbaros eram numerosos. Quando a derrota ameaçava, Mário enviou reforços e os romanos obrigaram os Ambrones a retroceder para o acampamento. Então a batalha tomou uma estranha direção, como conta Plutarco. As mulheres saíram armadas com espadas e machados, soltando gritos horríveis. Elas se lançaram na luta. E, embora seus corpos estivessem feridos, seus espíritos aguentaram até o final. As mulheres bárbaras sempre iam ao campo de batalha. Às vezes, as mulheres colocavam as carroças logo atrás dos homens para que eles não pudessem se retirar da batalha. Elas bloqueavam os homens. As mulheres eram tão cientes de seu senso de honra e liberdade que achavam que a morte era melhor que a derrota. Os romanos achavam que elas eram incrivelmente bravas e corajosas. Achavam que os bárbaros não temiam correr riscos. Ao levar a família para o campo de batalha, eles apostavam tudo na mesma única jogada. Vencemos ou morremos, todos nós juntos. Homens, mulheres, crianças e bebês. Os romanos tinham algo a proteger: sua honra e sua terra. Com o que Mário lhes ensinara, eles conseguiram a primeira vitória sobre os invasores em mais de 10 anos. No acampamento, Mário preparou-se para o ataque que certamente seria lançado por Teutobocos, rei dos teutões. Em Aquae Sextiae, ele enfrentava uma situação tática difícil. Como sempre, o inimigo era mais numeroso que os romanos. Mas Mário, sempre capaz de escolher a hora certa e o lugar certo, escolheu com cuidado o terreno. Ele montou uma cilada com seu capitão Cláudius Marcellus. Mário enviou Marcellus com 3.000 homens para os bosques atrás do acampamento teutão e os instruiu a se ocultar até o início da luta. Os bárbaros, sedentos por vingança, atacaram o acampamento romano, como Mário previra, e encontraram uma muralha de espadas. O próprio Mário lutou na frente, pondo em prática as ordens que dera a seus soldados. Pois era bem treinado e mais ousado que todos eles. Essa batalha foi um teste para a filosofia de Mário ao criar suas mulas. Eles eram fortes o bastante para sustentar toda a armadura, ficar em posição e manter a disciplina mesmo quando o inimigo gritava e atacava com muita agressividade. E depois revidavam com um fragor de armaduras e espadas de um modo que parecia um machado voador que descia a colina e esmagava o inimigo. Enquanto Mário obrigava os bárbaros a recuar, Marcellus e seus homens saíram dos bosques, acabando com a esperança da retirada do rei Teutobocos e de seus guerreiros. O número de mortos foi imenso. Os romanos mataram mais de 100.000 teutões.
Os demais foram levados como escravos e despojos de guerra que enriqueceram os homens de Mário. Ele não era apenas patrono dos soldados, era muito generoso com todos os romanos. Mário, ao monopolizar o poder no nível mais alto, na verdade se tornou o patrono até mesmo dos que faziam parte do Senado. Roma, Itália, 102 a.C. Há muitas riquezas para todos. Depois da vitória, os romanos reelegeram Mário para a posição mais importante de Roma. Ele seria cônsul pelo 5º mandato. Havia muito medo de que os bárbaros viessem em ondas pelas passagens dos Alpes que os romanos não controlavam, arrasassem a Itália e saqueassem Roma, e os políticos não quiseram arriscar. Roma não estava fora de perigo. Mário esmagara metade da horda bárbara, mas os tímbrios ainda estavam à solta. Enquanto Mário estava em Roma, os tímbrios suplantaram os fortes romanos na Nórica e atravessaram as fronteiras da Itália, devastando a planície do rio Po. Só um homem tinha coragem e ousadia para enfrentar essa crise: o cônsul Mário. Em 102 a.C., os homens de Mário massacraram a tribo bárbara dos Teutões, no sul da Gália, destruindo metade da força bárbara. Mas os tímbrios atravessaram os Alpes austríacos. Mário partiu de Roma e se dirigiu para a planície do rio Po, jurando eliminar os bárbaros. Norte da Itália, 102 AC. Quando Mário chegou, os tímbrios enviaram um emissário. Não pretendiam atacar, mas tinham exigências. Os tímbrios vieram para dizer: queremos terra, é isso que queremos, não queremos lutas. Queremos terras como as terras que deu para a tribo vizinha do outro lado das montanhas da França. Os tímbrios pareciam não saber do massacre que se abatera sobre os teutões. Nós precisamos ver as provas. Então Mário, com um sorriso falso no rosto, talvez meio sem jeito, disse: não tem com que se preocupar. Seus amigos já receberam as terras. Ficaremos felizes em dar a mesma terra a vocês. Ou seja, os túmulos deles na terra. Nós precisamos ver as provas agora. Desconfiado, o tímbrio pediu provas, como conta Plutarco. Mário zombou. Seu amigo está aqui. Não vá embora sem cumprimentá-lo. E ordenou que Teutobocos, o rei dos Teutões, fosse trazido acorrentado. Mário não faria acordos com os tímbrios. O enviado partiu jurando vingar os aliados vencidos. Apesar da vitória de Mário sobre os bárbaros, os romanos ainda eram em menor número que os guerreiros do norte. Com a batalha se aproximando, o general ordenou um sacrifício de animais. Os romanos sempre faziam um sacrifício antes da batalha para ver se os deuses enviavam a mensagem: não há nada errado com o seu plano. Isso não garantia a vitória, mas significava que havia uma chance. E os romanos levavam isso muito a sério. A fé era a única proteção dos romanos. Muito sangue seria derramado no dia seguinte e os deuses diriam de quem seria esse sangue. Mário buscou um sinal nas vísceras e descobriu que os deuses estavam a seu lado. Em 101 a.C., Roma tremeu quando os dois inimigos se encontraram perto de Vercelli, na Itália. A cavalaria tímbria, com 15.000 homens, chegou ao campo de batalha. Logo atrás, a infantaria movia-se como uma nuvem de gafanhotos. Enquanto as fileiras romanas entravam em formação, Mário apelou aos deuses. Plutarco escreveu: Mário lavou as mãos e as elevou aos céus, jurando sacrificar 100 animais se a vitória fosse romana. Os romanos somavam cerca de 50.000 homens, que enfrentaram
o dobro de tímbrios. Era o pior pesadelo dos romanos, mas Mário foi muito inteligente. Ele colocou suas tropas em posição primeiro para que o sol nascesse atrás dos soldados romanos. Quando o sol brilhou com toda a força, ele refletiu as armaduras brilhantes dos romanos. E os bárbaros pensaram que os céus estavam em chamas, como se os deuses tivessem enviado raios para ajudar seus inimigos. Percebendo a ansiedade dos tímbrios, os romanos atacaram. Os romanos tinham atiradores e também tinham arqueiros, mas a infantaria a pé era o esteio da batalha. Eles ficavam cobertos de sangue e ouviam os gemidos da pessoa que matavam e dos que morriam a seu lado. Não era possível ver o que ocorria atrás ou ao lado porque usavam capacete. Mal dava para ouvir e só era possível ver bem em frente. Era preciso ter coragem e dedicação para superar o medo em um grau surpreendente e enorme. Em Vercelli, os romanos mataram 120.000 tímbrios. E, além disso, afastaram o medo que aterrorizara Roma por 13 anos. Mário foi recebido como herói em Roma depois de vencer os tímbrios. As multidões o saudaram, e apesar da regra de que um cônsul não deveria ser reeleito, ele foi aclamado como cônsul mais uma vez. Quando Mário aceitou isso, ele passou pouco a pouco a se tornar, aos olhos do povo, um chefe permanente de sua sociedade que estava se transformando em um império. Isso era o que a aristocracia mais temia. E depois de o perigo bárbaro ser exterminado, muitos nobres eram abertamente hostis a Mário. Para manter o poder, Mário precisava encontrar outro apoio e buscou os políticos corruptos, cujas armas incluíam suborno e assassinato. Eu tenho planos para Roma. Como político, Mário não era hábil na escolha de seus aliados. O campo de batalha política era uma área em que Mário não era tão decisivo nem tão inteligente como ele era no campo de batalha de lanças e espadas. Com inveja de outros militares em ascensão, Mário ordenou o assassinato de muitos deles. Sob sua liderança, a violência substituiu o debate na resolução das diferenças políticas. Ele salvou Roma, mas feriu o coração da República. Porém, Mário nunca perdeu o amor do povo. No ano 86 a.C., um pouco antes de sua morte, ele foi eleito cônsul pela 7ª vez. Ele deixou uma herança de poder nas mãos dos militares e também um legado de apoio popular por um homem no poder. Foi um evento importante que alterou o equilíbrio do poder. Em vez de 10 ou 20 famílias controlando a posição de cônsul, começaram a surgir os grandes comandantes. O poder do dinheiro, o poder de ter todos esses homens na retaguarda, que fosse realmente sob a forma de fornecer apoio político, ou realmente usando isso como uma ameaça potencial contra seus inimigos políticos. Isso passaria a ser mesmo um problema para o governo romano no futuro. O Império começou um longo declínio para a ditadura. E Roma foi lançada no caos da injustiça política e da guerra sem fim, do qual não existe retorno. Ombros desses homens resistentes. Mas na capital, as ricas autoridades do governo colhiam os benefícios. Roma ainda não era um império, mas uma república, governada pelo Senado. No topo da hierarquia, havia 2 chefes eleitos, chamados de cônsules. Então, preste atenção. Eles eram as maiores autoridades civis e militares em Roma. Acima de tudo, sua responsabilidade era liderar o exército. Porque a segurança nacional vinha primeiro.
Mas eles também eram, devido à sua enorme proeminência, muito importantes na definição da agenda para a política, para a legislação e a reforma. Embora a República Romana tivesse ideais democráticos, os homens não eram todos iguais. Os soldados venciam as batalhas, mas não podiam chegar à posição de cônsul. A posição mais elevada estava reservada 100 anos antes da crucificação, 10 anos antes do nascimento de Júlio César. Roma passa por uma transição que mudará sua característica fundamental para sempre. É um momento de conquistas. Roma vinha de 150 anos de expansão territorial bem-sucedida. Tinham vencido Cartago, o grande inimigo em todo o mar Mediterrâneo na África, e tinham começado a se expandir para o norte. Fizeram conquistas difíceis de manter na Espanha. Enquanto os romanos abriam caminho no mundo com conquistas brutais, a República confrontava acontecimentos que obrigaram os romanos a abandonar o governo do Senado e a aceitar a ditadura absoluta de um imperador. Tudo começou. Roma, uma pequena república, transformou-se no maior império que já existiu e durou mais de 600 anos. No auge, estendia-se de Londres a Bagdá, projetando seu poder com o primeiro exército profissional e criando o modelo da civilização ocidental. Porém, quando o império começou a declinar, a queda foi surpreendentemente rápida e em apenas 100 anos, o império desapareceu como fumaça, varrido pelas invasões dos bárbaros. Como isso aconteceu? Roma, ascensão e queda de um império. A primeira guerra contra os bárbaros. Final do segundo século a.C. Apenas a Cordilheira dos Alpes mantinha afastados os bárbaros do norte. A Cordilheira dos Alpes no norte da Itália é como a rolha em uma garrafa e mantinha os bandidos longe do ponto de vista romano, mas os romanos não controlavam essa rolha e por isso eles sabiam que ela podia estourar a qualquer momento e o inimigo poderia invadir a Itália, ou melhor, isso era o que temiam. Contra essa crescente ameaça bárbara, havia o exército romano. Uma milícia voluntária que se orgulhava de ser ordenada, bem treinada e bem armada. Um soldado romano costumava usar armadura de metal e couro, capacete e algo para proteger seu peito. Tudo isso junto pesava de 25 a 30 quilos, cerca de metade do seu peso corporal. O fardo da expansão de Roma apoiava-se nos ombros. Começou com a Primeira Guerra contra os bárbaros. No ano 113 a.C., Roma dominava todo o Mediterrâneo, mas novas terras criavam novos inimigos. Os romanos sabiam que havia povos mais distantes, especialmente ao norte, e que esses povos eram, segundo diziam, mais formidáveis do que os exércitos que haviam derrotado antes e ficaram preocupados que esses povos viessem para a Itália. Além das fronteiras da civilização romana, os soldados enfrentavam guerreiros diferentes, a quem chamavam de bárbaros, uma palavra que significa estrangeiro e rude. Qualquer pessoa que não seguisse os costumes clássicos, não falasse idiomas clássicos, latim ou grego, era considerada muito diferente ou outro bárbaro. E Roma os considerava muito menos capazes e muito menos civilizados.